Olá a todos, bem-vindos, eu sou o Explicador e neste vídeo vamos fazer exercícios de exame relacionados com refração e reflexão total. Então, de que teoria é que nós vamos precisar para resolver estes exercícios? Bom, em primeiro lugar vamos precisar saber que a velocidade da luz no vácuo é a mais alta possível, uma vez que a luz não precisa de um meio material para se propagar. Quando a luz entra num meio material, como por exemplo o ar, ou a água, ou o vidro, vai colidir com essas partículas e isso vai abrandar a velocidade da luz. Nesse sentido, vamos definir o índice de refração do meio, n, como sendo o quociente entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio onde a luz se propaga. Em consequência da mudança de velocidade, quando a luz passa de um determinado meio, digamos 1 para outro determinado meio 2, temos então aqui a lei de Snell-Descartes, ou seja, diz que o índice de refração no meio 1 multiplicado pelo seno do ângulo formado pela luz e a interface entre os dois meios no meio 1 é igual ao índice de refração no meio 2 multiplicado pelo seno do ângulo que o raio de luz faz com a normal, sempre com a normal, ou seja, uma direção perpendicular à interface no meio 2. Em alguns manuais, o meio 1 e o meio 2 são substituídos pelo meio de incidência e de refração, então temos que a lei de Snell-Descartes fica com este aspecto. O índice de refração do meio de incidência multiplicado pelo seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio de refração multiplicado pelo seno do ângulo do raio refratado. E na prática, como é que funciona a lei de Snell-Descartes? Bom, se tivermos, por exemplo, este raio a incidir do ar para a água a um ângulo de 30 graus, vamos conseguir calcular através da equação, passando simplesmente o índice de refração da água para o outro lado, fazendo as contas, substituindo pelos índices de refração, portanto, para o caso do ar é 1,00, porque é basicamente a mesma coisa que o vácuo, para a água é 1,33, dependendo obviamente das condições, portanto isto é uma média, vamos obter este ângulo de aproximadamente 22,1 graus. Se passarmos da água para o vidro, por exemplo, já passa a sensivelmente 19,5 graus. Portanto, este efeito é tão maior quanto maior for o índice de refração. Portanto, o ângulo começa a fechar e isto acontece sempre que nós passamos de um meio em que a luz passa de uma velocidade maior para uma velocidade inferior. O que é que acontece se nós fizermos ao contrário? Se nós passarmos por exemplo, da água, vamos passar da água para, por exemplo, o ar. Bom, agora temos o efeito contrário, ou seja, reparem que agora temos aqui este ângulo de incidência de 30 graus e um ângulo de refração de ligeiramente mais do que 30 graus. O que é que está aqui a acontecer? A luz passa de uma velocidade menor para uma velocidade maior, então vai-se afastar aqui deste ângulo com a normal. E nestas situações em que a luz passa de um meio em que se viaja mais lentamente para um meio em que viaja mais rapidamente, é o facto de, à medida que o ângulo de incidência vai aumentando, também o ângulo de refração vai aumentando, até que eventualmente temos aqui um ângulo de 90 graus. Sensivelmente aqui, e a partir daqui reparem que o raio apenas se reflete e não se refrata. Portanto, temos aqui o nosso ângulo crítico a partir do qual existe reflexão total. Este ângulo crítico depende precisamente da diferença dos dois meios. Portanto, se eu passar da água para o vidro, então vou verificar que o ângulo é inferior. Ok. E já vou só precisar deste ângulo ligeiramente maior do que 40 graus para que exista reflexão total. A partir daí, todos os ângulos que sejam maiores, existe sempre reflexão total. Ângulos inferiores ao ângulo crítico, existe uma mistura de refração e reflexão, mas para ângulos superiores ao ângulo crítico, cá está, sempre reflexão total. E vamos então passar aos exercícios. O primeiro diz o seguinte: a figura 2 representa um feixe de uma radiação eletromagnética monocromática que se propaga na atmosfera da Terra atravessando três meios ópticos diferentes, meios 1, 2 e 3. Para a radiação considerada, o índice de refração do meio 1 é inferior ou superior ao índice de refração do meio 2, sendo a velocidade de propagação dessa radiação no meio 1 superior ou inferior à sua velocidade de propagação no meio 2. Então agora vamos concentrar-nos na nossa imagem e, em particular, vamos só concentrar-nos na passagem do meio 1 para o meio 2. E o que nós estamos a verificar é que o ângulo que o nosso raio faz com a normal no meio 1 é inferior ao ângulo que ele faz com a normal no meio 2. O que significa que o nosso raio luminoso se afastou da normal. Então vamos regressar à nossa questão. Para a radiação considerada, o índice de refração do meio 1 é inferior ou superior ao índice de refração no meio 2.
Ora, como se afastou da normal, vem do meio de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Portanto, em 1 é superior. Então, ficamos com a hipótese B ou então a hipótese D. Sendo a velocidade de propagação dessa radiação no meio 1 superior ou inferior à sua velocidade de propagação no meio 2. Ora, se vem de um índice de refração maior, é porque a sua velocidade é inferior. Portanto, as velocidades e os índices de refração funcionam sempre ao contrário. Nesse caso, a velocidade era inferior à sua velocidade de propagação no meio 2 e, portanto, vamos então escolher, para responder esta questão, a hipótese D. E vamos então passar à questão seguinte. A medição do índice de refração de soluções aquosas pode ser usada na determinação da concentração do soluto. Esta técnica de análise quantitativa requer o traçado de curvas de calibração que relacionam os índices de refração N de soluções desse soluto com as respectivas concentrações C. A figura 2 representa uma curva de calibração obtida a partir de várias soluções aquosas de ácido acético de diferentes concentrações. Os índices de refração das soluções para uma determinada radiação monocromática foram medidos à temperatura de 20 graus Celsius. Questão número 1. Das várias soluções aquosas de ácido acético a partir das quais se obteve a curva de calibração representada na figura 2, considere as soluções de concentração 0,50 mol por decímetro cúbico e 1,84 mol por decímetro cúbico. Sobre cada uma dessas soluções a 20 graus Celsius fez-se incidir um feixe muito fino de radiação monocromática referida segundo um mesmo ângulo. A velocidade de propagação dessa radiação será menor na solução de concentração 1,84 mol por decímetro cúbico ou 0,50 mol por decímetro cúbico e o ângulo de refração será menor ou maior na mesma solução. Então, em primeiro lugar, vamos ver quais são os índices de refração das soluções de 0,50 e 1,34 mol por decímetro cúbico. E estamos a verificar que a solução de concentração 0,50 mol por decímetro cúbico tem menor índice de refração. Ora, neste caso, a velocidade de propagação neste meio vai ser superior à da solução de 1,34 mol por decímetro cúbico. Portanto, isso leva-nos para a escolha da hipótese C ou D. Diz que a velocidade de propagação dessa radiação será maior na solução de concentração 0,50 mol por decímetro cúbico. Não é? E agora, o ângulo de refração será maior ou menor nessa solução de 0,50 mol por decímetro cúbico? Ora, presumindo então que o raio vem do ar e incide na solução, o que nós temos é que quanto maior for o índice de refração, mais o ângulo fecha. E, portanto, a solução de 1,34 mol por decímetro cúbico tem um ângulo de refração menor do que o ângulo na solução de 0,50 mol por decímetro cúbico, admitindo que, como é indicado no enunciado, o ângulo de incidência é sempre o mesmo. Sendo assim, vamos então escolher mais uma vez a hipótese D, 0,50 mol por decímetro cúbico, e o ângulo de refração será maior na mesma solução, portanto a solução de 0,50 mol por decímetro cúbico. Questão número 2. A figura 3 representa uma tina contendo uma solução aquosa de ácido acético de concentração 1,20 mol por decímetro cúbico à temperatura de 20 graus Celsius, sobre a qual incide um feixe muito fino da radiação monocromática referida, segundo a direção representada. Determine o ângulo de refração que se deverá observar, representa todas as etapas de resolução. Dado o índice de refração do ar é 1,000. Então agora já podemos começar a fazer cálculos utilizando a lei de Snell-Descartes. Portanto, temos aqui o nosso raio incidente, vem do ar e vai para o ácido. E, atenção, temos aqui este ângulo de 40,0 graus, mas este não é o ângulo que nós queremos, não é o ângulo com o interface. O que nós queremos é o ângulo com esta normal. E este é o nosso ângulo de incidência. Este ângulo todo faz 90 graus, portanto, de 40 para 90 vão 50,0 graus e este é que é o nosso ângulo de incidência. Este raio, depois, uma vez que vem de um meio onde a luz propaga mais rapidamente para um meio onde a luz propaga menos rapidamente, portanto, tem um maior índice de refração, vai-se ver qualquer coisa como este, portanto, uma distorção deste género assim, né? E este ângulo aqui, o nosso ângulo de refração, é aquilo que nós pretendemos calcular. Como é que nós vamos fazer isso? Então, o índice no ar, vamos chamar aqui este o meio 1 e este aqui o meio 2, não é? O índice de refração no ar é igual ao seno do ângulo θ1, que é este aqui, é igual a N2, que é o do ácido, multiplicado pelo seno de θ2. O que nós pretendemos é precisamente este ângulo. Okay? Então vamos fazer o seguinte, este N2 vai passar para aqui a dividir, fica N1 seno de θ1 sobre N2 é igual a seno de θ2.
Vou trocar os membros e vou já passar o seno para o seno inverso, ou seja, o θ2 vai ser o seno elevado a menos 1, portanto é a função inversa do seno de N1 vezes o seno de θ1 sobre N2. Bom, e agora já podemos começar a substituir os valores. O que é que nós temos e o que é que nós não temos? Nós temos o índice de refração do ar, que é, portanto, estes 1,000 que já nos indicam do problema. O seno deste ângulo nós podemos buscar, é o seno de 50,0 graus, não há problema nenhum. Agora, o que nós não temos é o índice de refração dentro do ácido acético. E por isso nós vamos ter que regressar à nossa tabela e ir consultar o índice de refração de acordo com os dados que nos indicam. E agora, uma vez que nos indicam que o ácido acético tem uma concentração de 1,20 mol por decímetro cúbico, da leitura direta do gráfico podemos verificar que o índice de refração deste ácido com esta concentração é de 1,3380. Vamos então substituir aqui na nossa fórmula. E fica então que o ângulo de refração é igual ao arcosseno de... Ora, este N1 do ar é 1,000 vezes o seno de 50,0 graus e agora a dividir por estes 1,3380, isto já não é necessário. Ok, e agora vamos colocar tudo isto na nossa máquina de calcular. Atenção, certifiquem-se que a máquina está em modo de grau, caso contrário ela vai partir do princípio que isto são 50 radianos e vai dar um valor diferente. E cá temos então o nosso valor final, portanto o nosso ângulo de refração é aproximadamente 34,9 graus. Atenção aos algarismos significativos, aqui temos 5 algarismos significativos, aqui só temos 4, aqui só temos 3, portanto uma vez que isto são só multiplicações e divisões, vamos dar o número que tiver menos algarismos significativos, neste caso 3. E a resposta está dada. E vamos então para a questão número 3. Quando a luz se propaga numa solução de ácido acético e incide na superfície de separação entre a solução e o ar, segundo um ângulo superior ao ângulo crítico, ocorre reflexão total da luz. O ângulo crítico depende do A. Ângulo de incidência, B. Ângulo de refração, C. Índice de refração da solução ou D. Volume da solução. Então agora temos aqui uma situação em que o nosso raio luminoso está no ácido acético e existe uma refração para o ar. Neste caso, o ângulo de refração nós queremos que seja exatamente de 90 graus, portanto é o tal, este ângulo de incidência é o nosso ângulo crítico e é isso que nós vamos tentar determinar e por isso vamos utilizar mais uma vez a fórmula de Snell-Descartes. Então assim, este é o nosso meio 1, este é o nosso meio 2 e dizemos que N1 vezes seno de θ1, que é vai ser o nosso ângulo crítico, igual a N2 seno de θ2. Bom, nós queremos que este θ2 seja 90 graus. Portanto, N1 vezes o seno do ângulo crítico é igual a N2 vezes o seno de 90 graus. O seno de 90 graus é 1, portanto isto aqui, como está a multiplicar pelo N2, acaba por desaparecer, não é? E este N2, aliás, este N1 vai passar para aqui a dividir. Seno do ângulo crítico, N2 sobre N1, e portanto o nosso ângulo crítico há de ser o seno inverso de N2 sobre N1. De que é que depende este ângulo crítico? Depende exclusivamente dos índices de refração do meio 1 e do meio 2, mais nada. Nas nossas opções, onde é que nós temos isso? Bom, ângulo de incidência não, ângulo de refração não, índice de refração da solução sim, é este N1 que está aqui, não é? E depois o volume da solução, também nunca aparece aqui nenhum volume da solução na nossa expressão, portanto a única que contém pelo menos um destes dois parâmetros é a opção C e é essa que nós vamos escolher para responder à 3. Próxima questão. A figura 7 representa parte do trajeto de um feixe de luz monocromática que se propaga no ar e que incide numa face de um paralelepípedo de vidro flint, propagando-se depois no interior do vidro. Os ângulos de incidência e de refração são respectivamente 24,0 graus e 16,0 graus. 1.1. Determina a velocidade de propagação do feixe de luz monocromática no interior do vidro flint, apresente todas as etapas de resolução. Dado o índice de refração do ar é igual a 1,00. Então, nós pretendemos calcular a velocidade de propagação da luz no vidro. E a única expressão que nos permite, de facto, fazer esse cálculo é esta. E daqui vamos resolver em ordem à velocidade. Damos a velocidade para aqui, o índice de refração para ali. Fica que a velocidade de propagação é a velocidade de luz no vácuo a dividir pelo índice de refração. Ora, a velocidade de luz no vácuo vamos buscar às constantes. Fica 3,00
vezes 10 à oitava metro por segundo, a dividir pelo índice de refração de luz dentro do vidro que nós desconhecemos. Então vamos fazer um pequeno cálculo auxiliar para ir calcular este valor, que é para depois introduzir aqui na fórmula. Portanto, fica então que isto vem do ar e vai para o vidro. Portanto, índice de refração no ar vezes o seno do ângulo de incidência. Portanto, isto no ar vai ser o índice de refração do vidro vezes o seno do ângulo no vidro, ou seja, o nosso ângulo de refração. Desta expressão nós pretendemos tirar isto aqui. Portanto, o índice de refração no vidro vai ser, só passar este seno aqui para este lado, índice de refração no ar vezes o seno do ângulo no ar, e agora o seno do ângulo de refração, ou seja, no vidro. E agora, substituindo, fica o índice de refração no ar é 1,00, de acordo com os dados do problema, multiplicado por este ângulo que nós sabemos que é o ângulo de incidência 24,0 graus, seno de 24,0 graus, a dividir pelo seno de refração, que também sabemos que é 16,0 graus. Okay? Vou colocar isto então na nossa máquina de calcular e daqui obtemos que o índice de refração do vidro é 1,476. Atenção que dos nossos dados nós temos aqui 3 algarismos significativos, e aqui também. Portanto, isto aqui, como é um cálculo intermédio, portanto, deveria ter 3 algarismos significativos, como é um cálculo intermédio, vamos colocar mais um algarismo significativo e depois então vamos simplesmente atribuir o número correto de algarismos significativos no cálculo final. Portanto, este número vai então ser introduzido aqui para calcularmos então o valor final, que era a velocidade de propagação de luz dentro do vidro, e portanto a nossa velocidade vai então ser 3,00 vezes 10 à oitava sobre 1,476, e sai então daqui que a nossa velocidade é igual a 2,03 vezes 10 à oitava metro por segundo. Portanto, agora já assim com 3 algarismos significativos. Ponto 2. Qual dos esquemas seguintes pode representar o trajeto do feixe de luz monocromática ao propagar-se do interior do vidro flinte novamente para o ar? E nós vamos já descartar a hipótese A devido ao facto de o raio se aproximar da normal em vez de se afastar quando passa do vidro para o ar. Ora, no vidro o índice de refração é maior do que no ar, portanto tem que se afastar da normal. Para todas as 3 opções, aparentemente qualquer uma delas é uma boa opção, mas vamos só fazer aqui um pequeno raciocínio só para vermos melhor o que é que está aqui a acontecer. Então, temos aqui o nosso bloco de vidro flint e temos aqui um certo e determinado raio incidente com um determinado, portanto é normal, temos aqui um determinado ângulo de refração e depois quando o raio chega aqui tem aqui outra normal e terá aqui portanto vai-se afastar da normal, não é? E agora vamos ver o seguinte, aqui temos portanto isto é o meio 1 que é o ar, este é o meio 2 que é o vidro. Aqui temos um θ1, temos um índice de refração N1, aqui temos um índice de refração N2 e temos aqui um certo e determinado ângulo θ2. Portanto aqui a equação, portanto a lei de Snell diz que N1 vezes a seno de θ1 é igual a N2 vezes o seno de θ2. Ok, agora para aqui, quando eu chego aqui, o que é que eu tenho? Tenho novamente este ângulo aqui, que é exatamente igual a este, por geometria, portanto isto é outra vez o nosso θ2. Então tem que vai do 2 novamente para o meio 1. Então no primeiro membro eu vou colocar o raio incidente, portanto vem do meio N2, seno de este ângulo de incidência que é o ângulo θ2, e este ângulo aqui vou chamar θ. Não vou presumir que é exatamente igual a θ1, que eu ainda não sei. Mas sei que aqui o índice de refração é novamente N1, tal como aqui. Isto é igual a N1 vezes seno de θ. Então vamos resolver aqui esta equação em ordem ao seno de θ para ver o que é que se tira daqui. Tira seno de θ é igual a, é só passar este N1 para o outro lado, fica N2 vezes o seno de θ2 sobre N1. E vamos fazer a mesma coisa aqui nesta equação que diz respeito aqui a esta situação do ar para o vidro. Ficamos com portanto, em relação ao seno de θ1, fica seno de θ1 é igual a N2, é só passar este N1 para o outro lado, fica N2 seno de θ2 sobre N1. Porque é que eu escolhi o θ1? Porque eu quero, daquelas figuras, quero decidir qual é este ângulo quando comparado com este ângulo incidente aqui.
E, portanto, pode ser igual, pode ser muito mais aberto ou bastante mais aberto. Então vamos ver. Para que estas duas equações sejam equivalentes, portanto, este N2 é o mesmo que este N2, este seno θ2 é o mesmo que este seno θ2, este N1 é exatamente o mesmo que este N1, que é o índice de refração do ar, e portanto sai daqui que este seno de θ1, como todas estas coisas são iguais, este seno θ1 tem que ser igual a este seno θ. Seno de θ1 é igual a seno de θ e portanto θ1 é igual a θ. Este ângulo de refração aqui é exatamente igual a este ângulo de incidência aqui. Isto é um θ1. Portanto, a única opção que nos ilustra esta situação é precisamente a hipótese B, e é isto que nós vamos escolher. Então, número 2. A reflexão total da luz ocorre quando esta incide na superfície de separação entre um meio e outro de maior ou menor índice de refração, com um ângulo de incidência superior ou inferior ao ângulo crítico. E é uma questão que nós já tínhamos visto no resumo teórico, ou seja, o ângulo de refração só pode ser de 90 graus se a luz passar do maior índice de refração para o menor índice de refração, e a partir daí, quando para ângulos superiores ao ângulo crítico, aí sim existe então a reflexão total. E pronto, por hoje é tudo. Espero que este pequeno bloco de exercícios de exame vos tenha sido útil. Como habitualmente, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários, assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.